o x tendendo a mais infinito do logaritmo natural de elevado a x mais x dividido por quem? Por... Fica o A vezes, né? E aqui fica o quê? X. Esse negócio de 1 sobre x é x. Vou botar aqui. Qual é o limite do numerador? Mais infinito. Qual é o limite do denominador? Mais infinito. Então eu posso aplicar L'Hopital. Ok? De forma que isso fica o limite com x tendendo a mais infinito de A vezes o que, hein? Como é que fica a expressão? Fica o denominador é elevado a x mais x e o numerador é elevado a x mais 1, dividido por 1, né? Então, isso aqui é o limite com x tendendo a mais infinito de A vezes o quê? É elevado a x mais 1 sobre E elevado a x mais x. Tá bom? Qual é o limite do numerador? Qual é o limite do denominador? Aplica L'Hopital. Então, isso aqui fica o limite com x tendendo a mais infinito de A vezes o quê? É elevado a x sobre E elevado a x mais 1. Eu já sei que é 1, né? Propriedade. Mas isso aqui, portanto, é igual a quê? Ao limite com x tendendo a mais infinito de quem, hein? De A vezes L'Hopital de novo. É elevado a x sobre E elevado a x, que dá o limite com x tendendo a mais infinito de A, que dá quanto? A. O expoente tem limite A. Se o expoente tem limite A, voltemos à minha expressão. E ela me dá o quê? O que ela me dá? Tá? Então, assim, quem é o limite? Com x tendendo a zero, de quê? De E elevado a x, mais x elevado a sobre x. Isso aqui é o limite com x tendendo a zero, da exponencial, tá? Da exponencial de A sobre x vezes o logaritmo natural de elevado a x mais x. Qual é o limite do expoente? A. Então o limite dá quanto? Elevado a A. De fato é uma indeterminação. Você só sabe o valor, depois você calcula. Tá? Então, infinito elevado a zero é uma indeterminação. Tá? Então você tem, quais são as indeterminações? Zero sobre zero, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, infinito vezes zero, tá? 1 elevado a quê? A infinito, 0 elevado a zero, e qual é a última agora? Infinito elevado a zero. Tá aí, são essas as indeterminações que eu tenho aqui para apresentar para vocês. São assim. Com isso encerra. Encerra a parte de aula. Tá? Olha as notas que tem mais exemplos. Tá? Olha, se você tiver uma observação, se você tiver no limite e aparecer 0 elevado a infinito, isso não é indeterminação não, viu?
Tá? Observe. Você já dá para concluir. Se o limite de f de x com x tendendo a p é 0 e o limite com x tendendo a p de g de x é mais infinito. Me responda, quem é o limite com x tendendo a p de f de x elevado a g de x? Quanto? 0. Ora, a base está indo para 0, então menor do que 1. É o teorema do confronto. A partir de uma certa ordem, todos os elementos da base são menores do que um número menor do que 1. Em módulo, em valor absoluto. Qual é o limite de A elevado a A é menor do que 1? A positivo menor do que 1. Quem é o limite de A elevado a G de x? 0. Portanto, o limite de f de x com x tendendo... E se o limite de f de x com x tendendo a p é 0, a partir de uma vizinhança aberta e estreita, a partir nessa sequência, numa vizinhança aberta e estreita de p, f de x é menor que um número menor do que 1. Então, pelo teorema do confronto, isso aqui vai ser 0. Tá? Isso aqui não é indeterminação. Nessa situação, o limite é 0. Ei, mas se for menos infinito? Dá quanto? Mais infinito. Não, porque ó, se for limite disso é menos infinito, o expoente está crescendo negativamente. Então f de x elevado a g de x é 1 sobre f de x é 1 sobre f de x elevado a isso aqui. Se o expoente for negativo, quem é f de x elevado a g de x? É 1 sobre f de x elevado a menos g de x. Aí você calcula por esse caso aqui. Quanto é que vai dar o limite disso? Isso quer tender a 0. Então pode ser mais infinito ou menos infinito, depende de como tende a 0. Tá certo? Mas observe. Depende como coisa. Só que você está com uma potência. F de x elevado a g de x é positivo sempre. Tá? É positivo sempre. Porque quando você calcula isso aqui é real. Real. Potência com expoente real é sempre um número positivo. Então vai dar quanto? Mais infinito. Tá? Pronto. Encerrou? Sério.